Olá, que bom que podemos estar aqui para mais um programa Claramente. Muito obrigado por sua audiência. Você tem dificuldade de admitir seus erros? Sempre arranja uma desculpa para eles? Sempre culpa alguém ou algo por causa dos seus equívocos? Geralmente as pessoas não gostam de admitir que cometeram erros, especialmente admitir em público. Alexander Pope, poeta britânico, falecido em 1744, disse uma frase até conhecida, que é assim: errar é humano, perdoar é divino. Mas fazendo uma modificação nesse pensamento, podemos dizer que errar é humano e admitir que errou é divino. Em 21 de março de 2017, na revista Psychology Today, na Psicologia Hoje, foi postado um artigo com o título em português assim: A mentalidade que faz ser difícil admitir que você está errado, de autoria da doutora Susan Whitbourne, professora emérita de Ciências Psicológicas Cerebrais da Universidade de Massachusetts e professora adjunta do Departamento de Gerontologia no Instituto de Gerontologia dessa mesma universidade. Veja na tela a referência desse estudo. Interessante, o subtítulo desse artigo científico diz assim: a parte difícil sobre admitir que você está errado é admitir que você está errado. A doutora Susan cita Roy Lewicki e colegas que em 2016, num estudo na Universidade Estadual de Ohio, observaram que cada dia os meios de comunicação apresentam pedidos de desculpas. A pesquisa de Lewicki sobre os fatores que constituem bons pedidos de desculpa são derivados de dois grupos de literaturas. Um grupo tem que ver com pesquisas sobre desculpas como uma forma de reparar a imagem. Outro grupo está baseado na psicologia social e nos conceitos de desculpas como uma maneira de reparar a confiança quebrada entre o pecador e o injustiçado. Parece que o pedido de desculpas ligado à reparação da imagem é a mais relevante para admitir transgressões. Pedidos de desculpas e admissão de ter cometido transgressões envolvem aceitar a mentalidade de que você comete erros. Isso é, você é falível. Eu comentei em outro programa claramente que pessoas autoritárias possuem importante dificuldade de admitir que são falíveis e dificuldade de pedir desculpas. Parece que elas querem se ver sobre uma luz positiva do que aceitar suas fraquezas. Nos estudos desse cientista da Universidade de Ohio, a fim de que um pedido de desculpas seja considerado seriamente, é importante que ele inclua um reconhecimento de responsabilidade. Segundo Lewicki, o mais importante é a consciência daquele que pede desculpas sobre a norma social de reconhecer o mal e cuidar para retificá-lo. Mas por que algumas pessoas quase nunca pedem desculpas? Marlene Matlock, antiga professora assistente de nutrição e economia doméstica da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, falou de sua experiência com pessoas com transtorno narcisista de personalidade. Veja a referência na tela. Transtorno de personalidade é uma alteração psiquiátrica grave, caracterizada por modelos crônicos de comportamentos inflexíveis que afetam profundamente os relacionamentos interpessoais, sociais e ocupacionais. É uma condição médica psiquiátrica geralmente frustrante para nós profissionais devido à rigidez da personalidade do indivíduo. Acredita-se que se trata de alterações profundas do caráter. Existem vários tipos de transtorno de personalidade e vamos dar uma olhada hoje no transtorno de personalidade narcisista e o histriônico, que tem características parecidas junto com os dois, o histriônico e o narcisista. A palavra histriônico vem do latim histrionicus, que pertence ou que é relativo ao histrião, que é um ator de teatro, que diverte o público com disfarces ou o sujeito que se expressa com exageros ou dramatização. É próprio dos atores isso. O histriônico se comporta de maneira exagerada, buscando ser o centro das atenções. O transtorno histriônico de personalidade é mais comum nas mulheres, parecendo ocorrer 4 vezes mais no gênero feminino. O transtorno narcisista é mais comum nos homens. Porém, ambos,
O histrionismo e o narcisismo apresentam exibicionismo e forte tendência para o flerte e atitudes dramáticas. As pessoas com personalidade histriônica são desconfortáveis quando não são o centro da atenção, sendo emocionalmente sedutoras, dramáticas e espaçosas. Usam sua aparência para atrair a atenção dos outros. Somatizam muito, ou seja, têm sintomas no corpo que são em grande parte de origem nos conflitos, nas tensões mentais. Excedem na busca de atenção, são exageradamente emocionais. Lidando com elas, o melhor é ser empático para com as suas questões da vida, enquanto que, ao mesmo tempo, devemos evitar responder inapropriadamente às atitudes sedutoras e sem desconfiômetro delas. Demonstre interesse pelas lutas emocionais delas, mas evite também muita familiaridade e intimidade. As pessoas narcisistas têm um senso de autoimportância e de necessidade de admiração exagerados. Tendem a ser cobradores, arrogantes, absorvidos em si mesmos e sem empatia para com os outros. Negam ter problemas e ficam enfurecidos com o que interpretam como desprezo. Lidando com elas, não tente apontar ou criticar o exagerado senso de direito delas e reações emocionais enraivecidas, mas procure reconhecê-las e demonstrar uma certa atenção. Negociar situações do dia a dia e colocar limites também são importantes lidando com este tipo de pessoas. Canalize seus comentários para com o narcisista de modo a mostrar que eles têm alguma condição e habilidade de lidar com os problemas deles. Em outras palavras, não carregue o fardo que é para os narcisistas carregarem. O Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais define o transtorno de personalidade histriônico como tendo um modelo de excessiva busca de atenção, geralmente iniciando no início da vida adulta, que inclui comportamento sedutor e inapropriado e uma excessiva necessidade de aprovação. Estas são pessoas dramáticas, como eu falei, entusiásticas, que flertam muito. 4 vezes mais comum nas mulheres, afetando cerca de 2 a 3% da população. Parece que os traços principais desse tipo de personalidade são herdados, enquanto que outros traços podem ser resultado de uma combinação de genética com o aprendizado no ambiente familiar e infantil. Cerca de 65% dos histriônicos são mulheres, 35% são homens. Agora, as características da pessoa com transtorno de personalidade narcisista, segundo o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, incluem sentimentos exagerados de alta importância, excessiva necessidade de admiração, sem disposição para entender os sentimentos, desejos e necessidades dos outros, exploração das pessoas para obtenção de ganhos pessoais e outros sintomas. Os portadores do transtorno narcisista gastam longo tempo pensando em como conseguir poder, sucesso e sobre a aparência deles. Este comportamento começa também no início da vida adulta. Alguns fatores ajudam a promover o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. Veja alguns deles. Uma pessoa muito sensível. Uma pessoa que é muito sensível emocionalmente desde o nascimento. Cuidadores na infância que manifestam excessiva admiração pela criança sem equilíbrio com o que ela apresenta também de falhas. Exagero no louvor dos bons comportamentos da criança ou excessiva crítica pelos comportamentos ruins na infância. Permissividade exagerada para com a criança. Abuso emocional severo na infância. Cuidados imprevisíveis não confiáveis por parte dos pais da criança, ou seja, nunca se sabe como o pai ou a mãe irão se comportar com a criança, gerando uma falta de confiança neles. O aprendizado de comportamentos manipuladores na família de origem. O comportamento narcisista é um pouco mais comum nos homens do que nas mulheres. Acredita-se que atinge 1% da população. Voltando a comentar sobre o transtorno histriônico de personalidade, talvez para a pessoa que sofre disto, uma frase padrão seria: olhe para mim.
justamente porque ela quer e busca a atenção dos outros. Ela quer ser a mais observada, a mais notada, a mais querida. Age com sedução, excessivamente vaidosa, provoca os outros de forma inapropriada, sempre procurando usar charme e beleza para influenciar as pessoas. Como disse antes, elas são dramáticas e também, por exemplo, podem contar coisas íntimas para alguém que acabou de conhecer numa festa, porque tendem a crer que aquele relacionamento é mais próximo do que na realidade é. Por outro lado, uma frase que se encaixa bem com a pessoa com transtorno de personalidade narcisista pode ser: eu sou o bom. Nesta pessoa, como vimos, existe um ego inflado. Ela se acha superior e mais importante do que todos, existindo arrogância, falta de empatia por não se importar com as outras pessoas. Vive numa grande preocupação com sucesso, com fama, com poder e prestígio. Supervaloriza suas conquistas. Se apaixona de repente, vivendo de ilusões mais do que de realidade. O narcisista tem muita dificuldade em perder e pode ficar agressivo se for deixado de lado. As pessoas com esse transtorno narcisista geralmente não pedem desculpas porque não acreditam que fazem algo errado. Se existe um problema, elas acham que é do outro o problema. Falta humildade, porque para pedir desculpas é preciso ser humilde. Ensine seus filhos a pedirem desculpas quando cometerem algum erro e expliquem onde eles erraram. Se você está educando corretamente um filho ou uma filha e ele ou ela errarem algo, é esperado que ele ou ela diga: desculpe, mamãe, por eu ter feito isso. A senhora e papai haviam me dito para não fazer isso e eu fiz, desculpe, a senhora me perdoa? Daí se discute o que é preciso fazer para corrigir esse problema. Então, essa é uma maneira de você já ir criando o seu filho com humildade, reconhecendo que cometem erros e mostrar quais são os erros para que evite um desenvolvimento de uma personalidade histriônica e narcisista. Então, você vê que em grande parte o desenvolvimento de uma personalidade com esses problemas tem a ver com a maneira da educação no lar, evitando, como eu disse, ficar sempre exaltando essa criança por qualquer coisinha que ela fez, evitar também ficar depreciando essa criança, né? Você ter mais consistência na sua conduta de pai e mãe, não ter uma hora de muita raiva, uma hora de muita alegria, que a criança fica sem saber como fazer. Então, é importante a educação dos seus filhos nos primeiros anos da infância com um bom modelo de comportamento seu como pai e mãe, para que elas desenvolvam uma personalidade sadia. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Fique aí. Este é o segundo bloco do programa Claramente, hoje trazendo o tema: você é uma pessoa narcisista? Seu comportamento como pai e como mãe influencia diretamente o comportamento dos seus filhos, positiva ou negativamente. O comportamento fala mais alto do que as palavras. Se você, pai ou mãe, atua com características narcisistas, seus filhos irão passar a crer que isso é o normal na vida. Se você é permissivo demais com seus filhos, sem discipliná-los devidamente, eles crescem sem aprender como suas atitudes, a atitude deles, afeta os outros. Daí tendem a ser impulsivos, agressivos, sem assumirem responsabilidades. Crescem crendo que merecem ser melhor tratados do que os outros e que a vida é sobre eles e só eles. Liberdade sem limites pode ser destrutivo para o desenvolvimento da criança. Sem elas pagarem de alguma forma pelas consequências dos erros delas, elas não adquirem um sentido de limites. Elas poderão, com isso, terem dificuldade nos relacionamentos sociais por falta de disciplina para lidar com as pessoas. T.S. Eliot foi poeta modernista, dramaturgo e crítico literário inglês, nascido nos Estados Unidos. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1948. Veja o que ele escreveu e que tem que ver com pessoas narcisistas. Disse ele: metade do prejuízo que se faz neste mundo é devido a pessoas que querem se sentir importantes. Elas não querem causar prejuízo, porém o prejuízo não interessa para elas, ou elas não o veem,
ou elas o justificam porque estão absorvidas numa luta infindável para pensar bem a respeito delas mesmas. Interessante que o Rei do Universo, o Deus Jesus Cristo, disse que aquele que não negar a si mesmo não pode entrar no reino de Deus. Isso está no contexto de Lucas, capítulo 9, na Bíblia. Narcisismo, o que significa essa palavra? Narcisismo significa amor exagerado por si mesmo, uma preocupação com autoadmiração, uma pessoa centrada demais em si. Narcisismo vem de Narciso, que é um mito grego que se apaixonou pela sua própria imagem ao se observar no reflexo da água de um lago. Sigmund Freud descreveu narcisismo em sua teoria psicanalítica, falando de narcisismo primário e secundário, referentes a uma forma de estruturação da personalidade e etapas do desenvolvimento do ser humano. Uma personalidade narcisista se estrutura pela fixação do desenvolvimento pessoal em etapas infantis de profunda gratificação ou em uma regressão a esses períodos devido à sua incapacidade de tolerar e enfrentar os desafios da maturidade que a vida exige. Ainda que todas as pessoas sejam narcisistas até certo ponto, existem formas de narcisismo altamente prejudiciais, classificadas como desordem mental, como o transtorno de personalidade narcisista, que estamos comentando hoje aqui nesse programa, que perturba a vida da pessoa em todas as esferas, seja na forma como ela vê a vida, como lida com os outros, como expressa seus sentimentos, como pensa, como vive em sociedade, sendo sempre de uma forma mal adaptada, rígida, prejudicando a si mesmo e aos que com ela convive. Para relembrar, ao se fazer o diagnóstico de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, é preciso existir na pessoa pelo menos 5 das seguintes características. Primeiro, um senso exagerado de importância pessoal, esperando ser reconhecido como superior, mesmo sem ter feito grandes coisas ou possuir talentos especiais. Segundo, preocupação com fantasia de sucesso, de beleza, amor ideal e esplendor ilimitado. Terceiro, uma crença de que a pessoa é especial e única e somente pode ser entendida por ou associada com outra pessoa especial de alto status. Quarto, requer excessiva admiração. Quinto, tem um senso de autoridade, isto é, expectativas irrazoáveis de receber tratamento especial ou obediência automática diante de suas expectativas. Sexto, é exploradora nas relações interpessoais, isto é, tira proveito das pessoas para alcançar suas metas. Sétimo, carece de empatia, pois não tem disposição para reconhecer ou identificar os sentimentos e necessidades dos outros. Oitavo, é frequentemente invejoso ou crê que os outros têm inveja dele. Nono, mostra arrogância e comportamento ou atitudes orgulhosas ou altivez. O Dr. Gonzalo Rimiobi, psiquiatra com formação em análise junguiana em Boston, nos Estados Unidos, ele comenta na revista Venezuela Analítica, dizendo o seguinte: o narcisista é uma pessoa que, ainda que possua inteligência aguda, e esta se encontra obnubilada pela visão grandiosa de si mesmo e por sua fome de reconhecimento. Vemos assim como muitas pessoas que, podendo ser exitosas, produtivas e criativas, submetem sua vida a mediocridades aduladoras. Elas, drogadas por seu discurso autodirigido, não são capazes de refletir e escutar o que o mundo objetivo lhes grita. Por outro lado, a pessoa narcisista sofre e o próprio narcisismo pode ser visto como uma defesa ou uma forma de sobrevivência àquilo que ameaçou a sua estrutura de personalidade de maneira muito forte e significativa nos primeiros anos da infância. Muitas personalidades famosas, narcisistas, caem num degradante vício em drogas, incluindo o alcoolismo, como consequência de terem tido seu ego ferido no presente e esta dor infantil mal resolvida do passado. A saída é falar,
No ambiente terapêutico, a saída para o narcisista é falar no ambiente terapêutico acolhedor e compreensivo, da dor escondida, falar dessa dor que está enrustida, chorar as perdas. Mas para isso é preciso, claro, reconhecer que a dor está ali, por detrás da maquiagem de grandiosidade e não querer mais fingir e manipular as pessoas. O narcisista precisa aceitar as perdas da vida, especialmente do que perdeu afetivamente lá no passado infantil, a perda de parte importante na estruturação de sua personalidade. Também é preciso decidir, escolher, parar com todo o movimento pessoal no sentido de exaltação própria egoísta. Parar de focar a vida em si, parar de concentrar os pensamentos em si mesmo e passar a ajudar outras pessoas voluntária e gratuitamente. Morrer para este ego narcísico e renascer pelo milagre da cura interior que produzirá um ego saudável, vazio de si mesmo e cheio de vida é uma necessidade. O reino de Deus não vem com aparência exterior. As mídias sociais são fontes fecundas para o narcisista se exaltar. A internet favorece, quando mal usada, relações artificiais, virtuais e narcisistas. As pessoas querem ser amadas e isso é normal, claro. Mas é importante aprender a amar também as outras pessoas e evitar ficar escolhendo fotos com poses que revelam alguma beleza ou característica que elas querem exaltar em si mesmas para receber esse amor dos outros. Não se pode amar virtualmente. Pelos canais virtuais, o que pode ocorrer, e em geral ocorre, em termos de relacionamento, pode ser um engano. Todos querem postar uma foto que impressiona. Mas impressiona em quê? Bem, uns rapazes querem mostrar seus músculos, suas tatuagens, né? As moças talvez queiram mostrar seus seios, suas pernas, seus rostos maquiados. Mas para quê? Para serem amadas, para serem amados. É possível desenvolver o amor maduro de uma maneira virtual? As mídias sociais são instrumentos de disfarce, como uma máscara de carnaval, atrás das quais as pessoas se escondem com medo de serem o que são e serem rejeitadas, não amadas. Precisamos aprender a ter coragem de ser o que somos, ter mente aberta para crescermos e não ficar fissurados em como iremos ser avaliados. Se você está aprendendo a amar maduramente, a perdoar, a colocar limites saudáveis, a aceitar suas limitações e não mentir para obter aplauso, afeto, dinheiro, se está sendo honesto emocionalmente, se não manipula as pessoas, então não precisa criar um sorriso e pose produzidos para colocar nas redes sociais. Seu sorriso natural e a não exposição indevida do seu corpo é o bastante, porque a meta nas redes sociais de uma pessoa madura é ajudar, informar, se comunicar de uma maneira saudável. Sim, vai ter uma descontração, mas de maneira saudável. E isso é saúde mental. Isso é ter inteligência emocional. O importante antídoto para o narcisismo é treinar a si mesmo para levar as perspectivas dos outros a sério. Se você tem características narcisistas, faça esforços para perguntar aos outros como eles pensam e se sentem e escute o que dirão. Preste atenção, procure compreender o que a pessoa diz. Lute para ser atencioso, atenciosa para com as coisas que as pessoas vão lhe dizer. Quando alguém responder perguntas que você fez, procure focalizar naquilo que faz sentido de acordo com a perspectiva daquela pessoa. Ouça o que elas disserem. Comente sobre o que elas falaram antes de logo você querer partir para os seus pontos de vista. Considere, analise, avalie o que foi dito pela pessoa. Para conseguir ouvir de verdade, você precisará parar conscientemente de ficar focando em si, nas suas ideias preconcebidas. Ao invés de permanecer na disputa de pensamentos, querendo se exaltar por achar que os seus são os melhores, você poderá aprender a adicionar os pontos de vista e ideias dos outros como válidas e talvez melhor do que as suas em certas coisas ou em determinados momentos. Assim, ao invés de você insistir na ideia meus pontos de vista são os únicos que contam, você poderá evoluir para os meus e os seus pontos de vista têm importância.
Pode ocorrer que uma pessoa narcisista se sinta desamparada quando seu companheiro ou companheira fica chateada, e isso porque talvez tenha tido pais narcisistas que só pensavam neles. A capacidade de ter uma atitude calma pode não estar no repertório ou nas habilidades emocionais do narcisista. Dizendo isso de outra maneira, quando uma criança pequena precisava de colo, mas os pais egocêntricos, narcisistas, ficavam irritados e por isso não davam o colo necessário, aquela criança aprendeu a se sentir desamparada. E ao crescer e se defrontar lá na frente com um marido chateado ou uma esposa chateada, isso pode ser um fator gatilho para ela se sentir desamparada de novo. A emoção dolorida mal resolvida do passado volta no presente. Felizmente, o narcisista pode aprender uma nova e melhor maneira de funcionar com a pessoa, precisando para isso aprender a se relacionar com as pessoas de maneira madura, na qual você dá e recebe, ensina e aprende, ganha e perde, se alegra e se entristece, fica satisfeito e fica frustrado, porque é assim que esta vida real é. Claramente fica por aqui hoje, eu espero você semana que vem, se Deus quiser. Até lá.